Como fez com Eva no Éden, Satanás hoje seduz os seres humanos pela bajulação, despertando neles o desejo de obter conhecimento proibido e de exaltar a si mesmos. Foi por nutrir esses males que ele próprio caiu em pecado, e com isso quer causar também a ruína da humanidade. Sereis como Deus, declara ele, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, verso 5. O Espiritismo ensina que o ser humano é uma criatura capaz de progredir, que seu destino é evoluir, desde o nascimento até a eternidade, em direção à divindade. Também ensina que cada espírito julgará a si mesmo e não a outro. O juízo será correto porque é o juízo de si mesmo. O tribunal está dentro de você. Um mestre espírita declarou ao despertar nele a consciência espiritual: todos os meus semelhantes foram semideuses não caídos. E outro afirmou: todo ser justo e perfeito é Cristo. Assim, em lugar da justiça e perfeição do Deus infinito, verdadeiro alvo de adoração, em lugar da justiça perfeita de sua lei, a verdadeira norma da perfeição humana, Satanás colocou a natureza pecaminosa e falível do próprio homem como único objeto de adoração e única regra para o juízo ou norma de caráter. Isso não é progresso, é um retrocesso. Quem escreveu isso foi a irmã Ellen G. White no livro O Grande Conflito, queridos irmãos e queridas irmãs. Nós podemos ver aqui que tem algumas declarações que parecem até fazer sentido, não é? No Espiritismo, no entanto, tem outras que já são completamente contrárias à palavra de Deus. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, que nós fiquemos atentos, a o que nós estamos alimentando. Será que nós estamos colocando, então, a própria pessoa como sendo algo mais importante do que o próprio Deus? Né? A norma de caráter de cada pessoa como sendo mais importante do que a norma de caráter do próprio Deus? Será que estamos colocando a justiça humana na frente da justiça divina? Aonde estamos colocando a necessidade de salvação em Cristo Jesus? É algo que nós precisamos ponderar aqui, não é? Se nós vamos evoluir constantemente, vida após vida, onde está o papel de Cristo Jesus? Onde está o papel do sacrifício de Cristo feito por cada um de nós, né? Morrendo pelos nossos pecados? Que nós estejamos bem alertas para não sermos enganados pelas declarações de Satanás. Aquela declaração, por exemplo, que foi citada aqui de Gênesis 3, verso 5, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás despertou ali o desejo de exaltação própria em Eva. Foi por esse desejo que ele caiu, não é? Ele mesmo, Satanás, queria se exaltar. Então, que nós estejamos atentos às armadilhas do inimigo, não é, queridos irmãos e queridas irmãs? E também que nós estejamos alertas e dedicados, estejamos consagrados, estejamos disponíveis para falar com as pessoas que muitas vezes acabam crendo, não é? Por exemplo, no Espiritismo ou em alguma outra crença que acredita em reencarnação, e que nós possamos mostrar com amor e com respeito a verdade bíblica, querido irmão, querida irmã. Que nós possamos mostrar como a Bíblia lida com esse tema e o que ela esclarece para nós, não é? Bom, que possamos mostrar aí o plano da salvação e o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. Agora, vamos ler o último texto de hoje, que está no livro O Desejado de Todas as Nações, e diz o seguinte para nós: o maligno procurava impedir que a humanidade tivesse o conhecimento de Deus. Ele queria desviar a atenção das pessoas do templo divino e estabelecer o próprio reino.
e sua luta pela supremacia parecia estar bem sucedida. A cada geração, Deus tem seus agentes. Mesmo entre os pagãos, havia pessoas por meio das quais Cristo estava atuando para libertar o povo de seu pecado e degradação. Entretanto, essas pessoas eram desprezadas e odiadas. Muitas haviam sofrido morte violenta. A escura sombra que Satanás lançara sobre o mundo havia se tornado cada vez mais densa. Por meio do paganismo, Satanás afastara durante séculos as pessoas de Deus, mas seu grande triunfo foi conseguido quando ele corrompeu a fé do povo de Israel. Contemplando e adorando suas criações, os gentios haviam perdido o conhecimento de Deus, tornando-se cada vez mais corruptos. O mesmo aconteceu com Israel. O princípio de que alguém pode se salvar pelas próprias obras, que é o fundamento de toda religião pagã, tornara-se também o princípio da religião judaica. Esse princípio havia sido implantado por Satanás. Onde quer que seja mantido, as pessoas não têm barreira contra o pecado. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, como Satanás conseguiu afastar as pessoas de Deus, conseguiu implantar em várias culturas a ideia de que seremos salvos pelas nossas obras, não é? E ele também conseguiu fazer isso na religião judaica, corrompeu a fé do povo de Israel. E Jesus, então, lidou com isso durante o seu ministério, não é? Bom, que nós possamos estar atentos a esse engano e que possamos depositar as nossas esperanças em Cristo, que possamos buscar forças nele para vivermos não somente esse dia aqui, mas uma vida de santidade, dia a dia, momento a momento, que possamos depender de Cristo, queridos irmãos e queridas irmãs. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.